camaradas, tudo bem? Vocês já ouviram falar em animais transgêneros? Pois é, não é apenas na espécie humana que isso aí acontece. O que eu quero trazer para vocês hoje aqui são algumas informações, alguns estudos, que eu vou deixar inclusive as referências na descrição do vídeo aí, mostrando para vocês que alguns desses animais naturalmente acabam tendo uma inversão sexual. Isso acontece, por exemplo, em cerca de 10% das espécies de peixes, justamente quando eles têm uma visão, em estímulo ambiental de como que está essa paridade do sexo biológico masculino e feminino, para manter esse equilíbrio no ambiente. No entanto, o que a gente está vendo recentemente é que essa inversão sexual ela está sendo potencializada por alguns fatores, como por exemplo a questão dos fármacos. Já existem vários estudos que também seguem na nossa descrição do vídeo, mostrando exatamente que alguns desses medicamentos que não são eliminados durante o tratamento de água, nas estações de tratamento de água e esgoto, por exemplo, elas não são eliminadas, elas estão indo e automaticamente contaminando os rios, esses animais que vivem nesses rios acabam sendo influenciados. Um estudo muito interessante que foi feito com robalos mostrou que a metanfetamina, que é um fármaco bastante utilizado hoje em dia, contamina não apenas a geração exposta, mas passa inclusive essa substância viciante para gerações futuras, o que pode ocasionar inclusive mais do que como a gente pode falar, uma dependência, as alterações sexuais de comportamento desses animais. Uma outra questão muito importante que a gente praticamente ignora é a questão dos agrotóxicos. Os agrotóxicos, quando eles são eliminados, seja por conta da chuva que descarrega, que lava essas lavouras, penetra lençol freático, leva para lagoas, leva para os lagos, essas substâncias químicas, agrotóxicos, que inclusive agora a PL do veneno quer evitar esse nome, na verdade, esses produtos químicos também acabam atuando, alterando o próprio comportamento sexual e a própria biologia, a fisiologia dos animais. Um estudo de 2018, por exemplo, feito com rãs, eles constataram que um dos principais agrotóxicos utilizados na cultura de cana-de-açúcar e milho, chamado atrazina, que é a produtora principal é a Syngenta, uma das grandes corporações que a gente tem dominando o mercado do agronegócio, alterou 90% das rãs, que eram machos e acabaram se tornando fêmeas. E não eram se tornando simplesmente, elas acabavam inibindo a produção de espermatozoide, desenvolvendo as gônadas femininas e aumentando significativamente a população de fêmeas nessa população, nessa espécie. E o que isso, se a gente parar para refletir, tem a ver? Um desequilíbrio na própria produção desses animais, um desequilíbrio populacional significativo. Uma vez que eu estou aumentando cada vez mais a população de fêmeas e eu não vou ter machos para reproduzir, Outra coisa importante que a gente também tem que lembrar é que, ligado diretamente com o agronegócio, está o desmatamento, está a emissão de gases poluentes. A gente está tirando essas florestas que sequestrariam o carbono. Nós estamos, portanto, potencializando as mudanças climáticas, principalmente o aquecimento global. Isso também reflete diretamente em outras espécies, como, por exemplo, tartarugas. Tartarugas, elas são, assim como os répteis de uma forma geral, o nascimento de machos e fêmeas é ditado exatamente pela temperatura do ambiente. Então, quando elas ovipositam embaixo da areia, por exemplo, em determinada temperatura, se estiver acima de 3 a 4 graus acima daquela média, ela vai nascer só fêmea. E abaixo dessa temperatura nascem machos. Então é assim que é regulada essa população. O que a gente está vendo atualmente? Que uma grande quantidade de tartarugas nascendo fêmeas, extinguindo o nascimento das espécies machos, e como são animais que se reproduzem de forma sexuada, ou seja, precisam desse dimorfismo sexual de macho e fêmea, nós vamos ver aí uma população que já é crítica e a gente está vendo aí um risco dela entrar em extinção significativamente. No caso de crocodilos, que são os crocodilianos, uma outra classe ali dentro, um outro grupo dentro da classe dos répteis, no caso dos crocodilos é o contrário, temperatura mais elevada nascem apenas machos, consequentemente não tendo mais fêmeas.
Com isso, nós não teremos mais também a ocorrência dessas espécies em uma população em equilíbrio. Tá? Consequentemente, eu também quero trazer aqui um estudo, esse inclusive de 2018 das tartarugas, foi feito um estudo na Grande Barreira de Corais na Austrália, em que eles constataram que, dado o aquecimento global, e tem uma relação direta aí com a acidificação dos oceanos, né, o branqueamento dessa barreira de coral também, mas a temperatura aumentando nesses ambientes, né, no nosso planeta de uma forma geral. Nesse estudo de 2018, eles constataram que as tartarugas verdes que foram estudadas, 99% delas que nasceram eram fêmeas. Ou seja, já está tendo um reflexo bastante significativo na proliferação, né, do não nascimento de machos, o que vai levar rapidamente a essa extinção. E o que a gente analisa com tudo isso? A inversão sexual, ela ocorre naturalmente? Ocorre. Os peixes estão aí para mostrar. Tem alguns estudos mostrando que alguns répteis, alguns lagartos, já estão tendo uma capacidade de partenogênese. O que é isso, Padula? Partenogênese é quando a fêmea gera ovos e esses ovos não precisam ser fertilizados. Nascem outras espécies descendentes desse lagarto que são automaticamente fêmeas. Então elas acabam gerando fêmeas a partir de fêmeas, sem a necessidade do macho. Então é a possibilidade de acontecer isso com as tartarugas, com os répteis e até mesmo com alguns peixes, se for o caso. Podemos pensar que sim, a evolução é algo que está acontecendo, ela não vai deixar de acontecer. O grande problema é a maneira como nós estamos afetando o ambiente, a rapidez como que nós estamos impondo essas mudanças ambientais. Elas não estão dando tempo para que essas espécies que porventura possam sofrer um processo de mutação que possibilitaria essa sobrevivência, gerando indivíduos por partenogênese. Então esses lagartos, essas cobras, que já existem alguns relatos, também vai estar na descrição aí do vídeo, podem acontecer? Pode, mas o processo que a gente está impondo na natureza, com desmatamento, com poluição, com aquecimento global acelerado, não está dando tempo para as espécies apresentarem essas alterações genéticas, né, que possibilitariam a sua sobrevivência. E o mais curioso, que a gente também pode comentar aqui, é que há uma grande crítica por parte das pessoas conservadoras, né, em relação aos transgêneros da espécie humana, inclusive, nós seres humanos, mas que não fazem essa relação, porque ao mesmo tempo em que essas pessoas criticam essas possíveis alterações, é claro que a gente está analisando somente no aspecto biológico, mas isso vai além, é uma questão social, é uma questão de empatia também que a gente precisa analisar. Mas é curioso que essas mesmas pessoas conservadoras de extrema direita, que criticam, né, esse comportamento, essa humanidade, não atentam para esse tipo de coisa, ou pelo menos fingem que não atentam, né? De entender que o agronegócio que eles estão sempre apoiando, essa questão dos agrotóxicos, dos fármacos, dos medicamentos, a medicalização exagerada da população, a quantidade de agrotóxicos, né, que principalmente nesse atual desgoverno aí foram mais de 1.400 só nesse último ano, de novos produtos químicos lançados no ambiente, ou seja, alimento que está contaminando água, agrotóxico que está contaminando água, que está contaminando o alimento, que está contaminando a terra, que está contaminando o ar, né, que leva essa poluição através dessas gotículas em áreas onde, mesmo não tendo agricultura, mesmo não tendo essa expansão desses latifúndios, o vento acaba dissipando, as águas acabam contaminando, inclusive o ser humano. Então todas essas alterações, os casos de câncer, de Alzheimer, de Parkinson, há uma possível relação também nesse processo de alteração de comportamento sexual, não só de outros animais, mas também dos animais que somos nós, né, a espécie humana, tem uma relação direta com esses produtos químicos. E aí que está a grande incoerência, mais uma incoerência dessas pessoas, né, dos chamados cidadãos de bem aí, em não combater esse tipo de comportamento, em não defender uma agricultura saudável que produz alimento de verdade, os assentamentos, os movimentos sociais dos trabalhadores sem terra, que julgam exatamente esse aspecto negativo do agronegócio, dos latifúndios, da concentração de renda, em detrimento com alimentação saudável, com a distribuição de terra para todos, para produção de alimento, para não produzir apenas commodities.
Então essa é a questão principal. A questão biológica, ela existe, ela é fato. Nós estamos piorando essa situação. Nós estamos potencializando toda essa situação. E não há espécie, no ritmo acelerado que nós estamos promovendo no ambiente, essas alterações danosas no ambiente, que vai sobreviver com uma certa habilidade para conseguir manter e preservar um certo equilíbrio de todo um ecossistema. Tá bom? Então é isso que eu queria comentar com vocês um pouquinho hoje, né, dessas espécies que promovem essa inversão sexual, para a gente analisar, acima de tudo, que é uma situação normal, só que, obviamente, com um fator ambiental artificial que a humanidade está impondo através dos agrotóxicos, principalmente, nós estamos acelerando esse processo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, gente. Até mais.